E qual será que é a diferença entre PMIC, FPMIC e CI de carga? Bom, se você também está confuso, fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje a gente vai descobrir. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da NiceCell Assistec e hoje, a pedido de alguns inscritos aqui do canal, resolvi trazer um vídeo falando sobre a diferença entre PMIC e FPMIC e CI de carga, bacana? Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui, porque eu tô sempre trazendo dicas para quem tá começando ou para quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora sim, sem ficar enrolando, vamos logo começar aqui. Pessoal, vamos começar primeiro falando sobre o PMIC. Eu vou pegar aqui, vou abrir o aplicativo. Cadê? Encontrei, vamos lá. E eu vou explicar mais ou menos de uma forma que fique bem fácil de vocês conseguirem entender. Vamos imaginar que o nosso PMIC, ele é como se fosse o nosso gerenciador geral de tensão da placa. Então aqui eu tenho o meu PMIC principal, bacana. Deixa eu deixar aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Aqui eu tenho o PMIC, excelente. E depois eu vou ter outros blocos, como por exemplo câmera, alto-falante, Wi-Fi, Bluetooth, vou ter touch, vou ter carga e vou ter outros aqui, ó. Normalmente, quando o aparelho só tem um PMIC principal, o nosso PMIC principal ele vai dar conta de tudo isso daqui. Ele vai alimentar aqui ó, a nossa câmera, ele vai alimentar aqui o nosso touch, ele vai alimentar aqui o Wi-Fi Bluetooth, ele vai também fazer o gerenciamento de carga, vai alimentar a CPU, vai alimentar a memória, vai alimentar a radiofrequência, vai alimentar todos os setores da placa. Então, nesse caso aqui, é como se o nosso PMIC ele fosse PMIC e FPMIC e também CI de carga, tudo em um só no caso, bacana? Renan, mas e quando no caso eu tenho também o IFPMIC? O IFPMIC, pessoal, é como se ele fosse um PMIC auxiliar. Como assim? Vamos imaginar ó, dessa forma aqui, ó. Aqui eu tenho uma bateria, peraí, deixa eu melhorar isso aqui. Aí, aqui eu tenho a bateria, aqui eu tenho um IFPMIC e aqui eu tenho um PMIC principal. Depois a gente vai ter aqui, ó, todos os blocos da placa. Um bloco aqui, um bloco aqui, um bloco aqui, um bloco aqui e assim por diante. Quando a gente tem o IFPMIC na placa, é como se ele fosse um PMIC auxiliar. Então ele vai pegar aqui ó, a tensão da bateria e ele vai gerenciar essa tensão para alimentar alguns blocos. E também para alimentar aqui ó, o nosso PMIC principal. Aí o nosso PMIC principal vai alimentar os outros blocos aqui e assim por diante. E por que a gente tem um IFPMIC na placa? Bem simples. Hoje em dia os aparelhos eles consomem mais. Por quê? Porque a câmera está melhor, o alto-falante está melhor, o Wi-Fi tem mais alcance e está melhor e tudo está melhorando. E tudo melhorando acaba consumindo mais energia. Sendo assim, é muita coisa para um CI só conseguir administrar. Então ele começa a esquentar e dá defeito. Por isso que antigamente a gente pegava muito aparelho com defeito de PMIC principal. Por quê? Porque era muita função para um CI só administrar e ele acabava pifando, bacana? Então hoje em dia a gente tem um IFPMIC para que ele consiga ajudar o nosso PMIC principal, tirar algumas tarefas do PMIC principal, para que no caso o PMIC consiga trabalhar de uma forma mais desafogada, vamos dizer assim, bacana? Ah Renan, mas e se eu vier aqui ó, e eu tirar o meu IFPMIC, o aparelho continua ligando? Não pessoal, o aparelho não continua ligando. Por quê? Porque como eu já falei antes, funciona assim ó, eu tenho o conector de bateria, tenho o IFPMIC e eu tenho o PMIC principal. A gente viu que a tensão ela vem do conector de bateria, vem aqui depois pro IFPMIC e só depois ela chega no PMIC principal. Ah Renan, mas e se no caso eu pegar e eu fizer um jumper ó, daqui pra cá, não vai ligar? Não, por quê? Porque o IFPMIC ele tem algumas comunicações com o PMIC principal para avisar que ele está presente. Se ele não estiver presente, o PMIC principal também não inicia. Então não adianta você fazer um jumper da entrada do IFPMIC para a saída dele, porque o PMIC principal não vai reconhecer que tem o IFPMIC. Sendo assim, o aparelho não vai iniciar, tá ok? Então no caso, pessoal, a principal diferença entre o PMIC e o IFPMIC é que o IFPMIC normalmente ele vai fazer menos funções. Renan, quais funções eu tenho principalmente no meu IFPMIC? Normalmente, pessoal, o IFPMIC ele vai fazer principalmente o flash e também, principalmente, o nosso setor de carga. Então ele vai carregar o aparelho e ele vai funcionar pro flash também. Ah, Renan, e se meu flash parar? Significa que possivelmente você tem um defeito no seu IFPMIC. Ah, Renan, e se o aparelho não estiver carregando? Pessoal, se o aparelho não estiver carregando, em momento algum eu vou vir aqui, ó, eu vou mexer no PMIC. Por quê? Porque o PMIC ele não tem função de carregamento. Quem tem função de carregamento, nesse caso, vai ser o meu IFPMIC. Então, se ele der defeito, o aparelho simplesmente não carrega, bacana? Então, extremamente importante, você precisa entender quais são as funções que cada CI carrega, porque senão você vai trabalhar no lugar errado e não vai consertar nunca, perfeito? Renan, e o PMIC principal? Quais são as funções que ele administra? Pessoal, o PMIC principal ele vai administrar praticamente tudo. Vai alimentar a CPU, vai alimentar a memória, vai alimentar o Wi-Fi, vai alimentar a radiofrequência, vai alimentar também touch, vai alimentar praticamente tudo no caso, bacana? Enquanto que o nosso IFPMIC, na maioria dos casos, vai alimentar somente a carga e o flash. Em alguns aparelhos, dentro do IFPMIC, a gente também vai ter a parte de iluminação, do setor do backlight, mas não são em todos, bacana? Em alguns aqui, ó, vai ser o PMIC mesmo que vai fazer essa função. Aí cabe você, ó, vir aqui, pegar o seu esquema elétrico e analisar aqui o esquema para saber o que o IFPMIC administra. Por exemplo, nesse daqui, ó, do A10, a gente consegue ver, ó, deixa eu vir aqui, VBus, olha só, VBus é a trilha do conector de carga, então esse IFPMIC aqui, ó, ele administra a carga, perfeito? Deixa eu ver aqui o que mais, VBattery, bateria, olha só, CAN Flash, ou seja, aqui, ó, ele também administra o flash da câmera, perfeito?
Aqui ó, tem mais um LED, que seria mais um flash no caso, então ele administra mais um flash. E aqui aparentemente é só isso, ou seja, então esse FPMIC aqui ó, ele só vai fazer a função de carga e também de flash. Lembrando, não adianta tirar ele, fazer um jumper da entrada para a saída que não liga o aparelho, não tem jeito, perfeito? Bom, dito isso, até aqui a gente já entendeu para que serve um PMIC, que é o gerenciador de tensão geral da placa, já entendeu para que serve um IFPMIC, que é praticamente um auxiliar do PMIC principal, e agora vamos entender o que é um CI de carga. Pessoal, o CI de carga muitas vezes é chamado de switch de carga. Por quê? Porque tudo que ele faz é somente carregar o aparelho. No A10S a gente tem um CI de carga. Se a gente pegar aqui ó, nessa região aqui da placa, olha só, nesse cantinho embaixo dessa blindagem, deixa eu aproximar, a gente vai ter esse camarada aqui, ó, o 1201. Notem, pessoal, que aqui, ó, se eu pegar, por exemplo, o esquema do A10 e for lá no desenho da placa, eu consigo notar ó, que o meu IFPMIC, o 7116, ele é muito maior do que o CI de carga do A10S. Olha só. Por quê? Porque o IFPMIC ele vai ter mais comunicações. O CI de carga ele é único e exclusivamente para carregar o aparelho. Tanto é que se eu vier aqui olhar no esquema, eu vejo que o meu CI de carga ele vai receber aqui a tensão da bateria e ele vai ter aqui uma saída de tensão, que vai sair bem aqui ó, nessa VBAT. Prontinho, é só isso daqui. Ele não faz nada além disso daqui, perfeito? Lembrando que aqui a gente tem mais uma VBAT que vai ser para carregar a bateria. Uma é para carregar a bateria e a outra é para alimentar a placa, perfeito? No entanto, o CI de carga ele serve único e exclusivamente para que no caso o aparelho carregue, perfeito? Se você pegar um aparelho sem um CI de carga, fizer um jumper da entrada para a saída, o aparelho vai ligar e vai funcionar perfeitamente. Renan, mas por que eu tenho que fazer esse jumper? Porque normalmente, pessoal, vai funcionar desse jeito aqui, ó. Vamos imaginar que aqui, peraí, vamos imaginar que aqui eu tenho um PMIC. Aí aqui eu tenho o meu CI de carga e aqui eu tenho a bateria. Olha só, perfeito. O que acontece? Normalmente, ó, a tensão vai vir lá do conector de carga, por aqui. Deixa eu pegar uma cor melhor. Vai vir ó, por aqui, perfeito, e vai entrar aqui. Depois vem para a bateria. E quando ele vier da bateria, ele vai vir por aqui, vai passar pelo CI de carga e vai alimentar o PMIC. Então se eu tirar ele daqui, o que acontece? Eu vou ficar sem um CI ali. E se eu ficar sem um CI ali, a tensão que vem desse lado aqui, ó, não vai conseguir passar. Sendo assim, ela não consegue alimentar aqui ó, o nosso PMIC principal. Por isso que no caso eu tenho que fazer um jumper aqui ó, da entrada dele para a saída dele aqui, ó, porque daí eu vou estar ligando de novo essa trilha nessa, e daí o aparelho vai começar a ligar e funcionar perfeitamente. Lembrando, é claro, que o aparelho não vai carregar porque ele não tem um CI de carga. Mas vamos supor que você pega um aparelho que não está ligando, o CI de carga está em curto. Você vai lá, tira ele e quer saber se o aparelho está ligando agora. Você pode fazer esse jumper só para verificar se o aparelho está ligando mesmo, bacana? Bom, dito isso, pessoal, essa daqui são as diferenças entre CI de carga e FPMIC e PMIC principal. Eu até poderia pegar um documento aqui bem complicado, explicar um monte de coisa complicada, mas a realidade é que assim, simplificando muito, é isso daqui, perfeito? E era desse jeito que eu queria que alguém me explicasse quando eu comecei. Então eu espero de verdade que esse vídeo te ajude e que você tenha gostado. Agora, eu te vejo no próximo e tchau, tchau!